Olá! Olha só, Graphic Cine Animações de volta. E desta vez vim falar sobre este anime. Como bem disse lá no Sérgio Peixoto do canal Anime X, acabou sendo um sucesso inesperado. Dandadan, baseado no mangá de Yukinobu Tatsu, acabou chamando bastante atenção, até no meu caso, desde os trailers que eu assisti com a música tema da mesma banda que fez um dos temas de abertura de um outro anime chamado Mashle, e praticamente é uma música que não sai da cabeça. E do que se trata? A história já começa com a estudante do ensino médio Momo Ayase, que leva um fora violento de seu namorado, que queria mais era explorá-la, se mostrou um tremendo babaca. E depois desse, não é bem pé na bunda, foi mais um chute na barriga. Dentro da sala de aula, confessa às suas colegas e amigas o porquê que ela estava saindo com esse cara. Simplesmente porque ele lembrava fisicamente um ator das antigas, bastante famoso no Japão, chamado Ken Takakura. E ela é fissurada por esse ator. Completamente triste, chateada, ela acaba defendendo um guri que estava sendo avacalhado pelos próprios colegas, sendo que esse guri estava na dele, lendo uma revista sobre várias coisas ligadas a OVNIs e outros objetos voadores. Então, como ele percebeu que a Momo o defendeu, ele foi atrás para puxar conversa. Mesmo com a bronca que ele levou da Momo, eles acabaram tendo uma discussão, sendo que ela diz que não acredita em histórias de ETs e OVNIs, e enquanto que ele não acredita em fantasmas e fenômenos mais sobrenaturais. Então ela lança uma aposta, sendo que ela acaba indo, por sugestão dele, visitar um hospital abandonado, que pode ser um foco de contatos extraterrestres, e ele acaba indo visitar um túnel abandonado. Então ficam tendo contato entre si pelo celular para trocarem conhecimentos prévios a respeito desses lugares. Esse guri, que inicialmente é chamado de ocultista por ela, acaba tendo seu contato de uma forma bizarra e cômica com o espírito da Vovó Turbo, uma yokai que lança uma proposta para ele bem indecente. Mesmo tentando fugir desse túnel, ele acaba sendo possuído, enquanto que a Momo tem o azar de topar com um certo trio que parecem bonecões, abduzida e teve seus pertences destruídos, inclusive a própria roupa, pelos tais serpianos, ou serpos, dependendo da tradução que for ver, como eles passaram a se reproduzir por clonagem. Eles deram logo a Momo para ser um experimento bem, já sabe, né? Mas aí tem uma reviravolta. O ocultista acaba indo salvá-la, possuído pela Vovó Turbo, e ela falando aquelas coisas muito indelicadas. E isso tudo só no primeiro episódio do anime, que praticamente adaptou o primeiro capítulo do mangá. Ainda dentro da nave dos serpianos, a Momo acaba despertando seus poderes latentes de psicocinese, que foram bem fortes no momento, para poder se defender, enquanto que o ocultista possuído não estava tendo tanto sucesso contra os aliens. E após a fuga bem sucedida de ambos, sozinhos numa estrada durante a noite, ela resolve perguntar pro ocultista qual o seu verdadeiro nome, porque ela ficou chocada por ele ter dito uma frase de seu ator favorito. E eis que vem a surpresa, que o nome do guri é exatamente o mesmo do ator. Com isso, ela não aceita, mesmo ele não entendendo porquê, e ainda não foi explicado, não é bem um spoiler, quem batizou ele com esse nome, se chegou a assistir algum filme do Takakura, e ela resolve batizá-lo de Okarão, que é uma junção de ocultista com o sufixo kan. É um tratamento informal para homens, já que no original ele vive chamando a Momo de Ayase-san, senhorita Ayase.
Conhecemos outros personagens, tipo uma criatura gigantesca que é reconhecida por ele como o monstro de Flatwoods. E assim também conhecemos a Seiko Ayase, uma médium também especializada em exorcismos e a avó da Momo, e não aparenta a idade que tem. Logo após a Tsunade do Naruto, por aparentar ser mais um mulherão, e ela ajuda eles, meio a contragosto, por terem se envolvido desde a encrenca com a vovó Turbo, também chamada de velha dos 100 km, e assim por diante somos levados a esse turbilhão de eventos tresloucados, absurdos, subversivos, mesmo usando os clichês de comédias românticas adolescentes, mas também não chega a ser chato. Ainda mais por se passar no Japão. Quando voltou da nave, a Momo começou a desenvolver sua capacidade de enxergar auras em objetos e seres vivos, e também a projetar mãos fantasmas que servem para manipular qualquer tipo de aura. E para quem viu o encerramento desde o primeiro episódio e não sabe o que é aquele Manekineko, ou o gato da sorte, aí tem uma explicação. Que durante o exorcismo, onde a Momo ajuda sua avó, conseguem extrair o espírito da vovó Turbo do corpo do Okarun. Por meio também de um talismã de proteção, usados também para exorcizar e para proteção contra espíritos, transferem a alma dela para essa boneca de gato. Que gera uma situação bem engraçada também. Vendo a vovó Turbo sendo extraída, ele acaba ficando com seus poderes, mas precisa praticar muito porque ele não tem tipo físico para aguentar os trancos e só podia utilizar esses poderes 2 vezes por dia. E é claro que os sentimentos que eles nutrem um pelo outro evoluem de uma simples amizade, já que ele era muito solitário, enquanto que ela estava superando aquele fora traumático, foi evoluindo para algo mais que não é tão direto. E não tem aqueles clichês de apresentar personagens pervertidos que simplesmente quando olham uma moça, ou no caso da vovó Seiko, sentem aquele sangramento nasal que demonstra atração, né? Essas situações mostrando roupa íntima, que podem ter sido um pouco incômodo no primeiro episódio, não são assim feitas como fanservice, utilizar-se de erotismo para gerar audiência. Não. É um troço mais natural possível, mas o que chama atenção também, os diálogos são relativamente sugestivos, de conotação sexual. Claro, né? Afinal estamos falando da genitália do Okarun, que a história é voltada para maiores de 16. Tem bastante ação. Somos apresentados também mais adiante a Aira Shiratori, que começa fútil, que tem seus seguidores no colégio e se acha a escolhida para ser a salvadora do mundo contra os yokais e outras criaturas maléficas. Mas ela acaba tendo uma importância muito grande quando é envolvida nessa história toda envolvendo o sobrenatural, como na busca pelas bolas douradas, as joias da família do Okarun. E olha só no marcante episódio 7, que tem a yokai sedosa acrobática, que simplesmente desejava reencontrar sua filha, que ela teve origem numa história muito triste, comovente mesmo. E um baita contraste no climão descompromissado e agitado da história, mesmo envolvendo ficção científica, suspense, terror, comédia e romance. A Momo não pode ouvir o nome completo do Kenta Kakura, por questões óbvias, e porque senão ela perde a concentração ou então surta. Antes disso, quando eles finalmente conversam aos trancos, o episódio 5 foi muito engraçado pela reação quando ele fala que as coisas sumiram. Achei incrível que ela vai pra casa e continua rindo depois de trocar de roupa, antes do exorcismo, a tentativa de tirar a vovó Turbo do corpo do Okarun.
Temos também o episódio 9, que também teve bastante ação, e teve um momento que envolveu momentos constrangedores entre o Okarun, a Momo e a Aira. Tivemos o retorno dos Serpianos, a aparição da Nessie, que seria o monstro do Lago Ness, que tem o seu ataque inspirado no Godzilla, e também outro personagem recorrente a partir daqui, que é o camarão boxista, que foi escravizado pelos Serpianos, sendo chamado de trabalhador, operário deles. Uma coisa interessante também, toda vez que tem a aparição de algum yokai ou algum ET, os protagonistas são transportados para uma espécie de campo, que seria como se fosse uma... é parecido com os tokusatsu, com campos de batalhas projetados, como nos Metal Heroes, os primeiros no caso, que era como se fosse uma espécie de dimensão fantasma, que isola eles do resto do mundo, que usaram filtros de cores diferentes, como dentro do OVNI dos Serpianos eram tons azuis. E nesse caso, no retorno deles, o camarão e o monstro lá, dentro do ambiente do colégio, eles projetaram com luzes verdes e completamente tomados pela água. Teve gente que não curtiu essa história de mudanças dessas paletas de cores, mas ajuda na ambientação. Lembrando que depois que eles fizeram um pacto com a vovó Turbo de que ela queria os poderes de volta em troca das partes privadas do Okarun. Mais adiante também somos apresentados a uma antiga paixonite da Momo, Jin Enjoji, vulgo Didi, que era um dos guris que zombavam da Momo pelos gestos de proteção que ela fazia quando criança. E isso, claro, né, deixa o Okarun meio com o coração apertado, achando que seria um rival, da mesma forma que a Aira tem uma certa paixonite pelo Okarun e fica em volta, e o que gera situações até de embates verbais, ou mais do que isso, com a Momo, já que o Didi aparece com seu jeitão palhação, e também, da mesma forma que aconteceu com a Aira, muita gente que assiste e lê Dandadan nutriu uma certa antipatia entre eles, como se fossem o pessoal que vai ficar atrapalhando com a relação entre a dupla, quase casal de protagonistas. Mas cada um tem sua importância. No início até eu achei que o Didi seria um completo estorvo, mas na verdade meio de conquistador barato e palhação ao mesmo tempo, sempre gesticulando. Mas ele depois mostra que é um sujeito legal, divertido, e que também conversa sobre os assuntos que a Momo passou a curtir junto com o Okarun. E ela ajuda que eles tenham uma amizade assim mais concreta. Mas olha só, um detalhe que foi até elogiado em certos canais ligados a animes e mangás, foi que a série praticamente fez uma transposição do mangá, mudando um ângulo aqui e ali, e isso é uma coisa boa, porque não ficou parecendo um copia e cola ou um storyboard animado. E mesmo que muita gente tenha criticado a simplificação de designs, como no cabelo da Momo, que no mangá é bem detalhado, aqui ficou mais estilizado. O estúdio de animação Science Saru, que foi mesmo que tinha produzido antes o Devil May Cry Baby, foi bem feliz na questão de usar a ambientação e os efeitos de sombra e luz, não querendo menosprezar nem avacalhar com o estilo do autor original do mangá, né? Que lá ele faz bastante achuras e os cenários são bem detalhados. O que eu fiquei meio incomodado, meio que fazendo um comparativo, é que o Tatsu, mesmo nas cenas que se passam à noite, tem muita claridade. Ele poderia ter pesado mais, botado umas sombras mais densas. O que deixou muita gente frustrada é que essa temporada, que estreou oficialmente no Japão em outubro,
2024, só teve no total de 12 episódios. Até eu também achei que poderia ter mais. Pelo que eu soube, os 3 primeiros episódios foram exibidos no cinema no dia 31 de agosto, como se fosse um filme, já que cada episódio tem em torno de uns 24 minutos. E eu confesso que o jeito que eles encerraram, com um gancho para a próxima temporada, que foi anunciada para junho de 2025, me deixou, assim, com uma certa raiva e aflito. Mas, fazer o que, né? Acabou no arco em que eles partem para a cidade onde o Didi mora. Seu casaram que tem alguma coisa oculta lá, sem trocadilhos colocaram, né? Além de uma sinistra família que mora por lá, que age como uma máfia que domina o local, um bando de mal encarados, incluindo os caras que causaram uma certa polêmica por serem inspirados fisicamente em figuras políticas e polêmicas da China. Tanto é que lá o mangá acabou sendo considerado proibido por essa insinuação aí. Ah, louco! Precisava? Antes de criar o mangá, o Yukinobu Tatsu foi assistente de arte de outros mangás, como Chainsaw Man, que também virou anime. As inspirações do autor têm a ver com o tokusatsu, tipo Ultraman, pode-se ver pelos gestos dos serpianos, seu design de linhas quebradas, e também ele diz ter se inspirado no terror do Junji Ito, sabe? Aquele do Uzumaki, que também virou anime, e de outros mangás com histórias bizarras, medonhas e perturbadoras. O editor da Shonen Jump Plus sugeriu que ele lesse e consultasse cerca de 100 mangás femininos para desenvolver a história no lado romântico da coisa, e graças a isso foi muito elogiado pela construção de relacionamentos, em especial entre o Okarun e a Momo. Incrível que o protagonista, com seu jeitão tímido e meio atrapalhado, ainda não teve seu passado mostrado. Ninguém sabe onde ele mora e nem com quem ele mora, quem são seus parentes, sendo que a Mon explicou pelo telefone para ele que foi criada pela avó Seiko desde que os pais dela se foram. Talvez seja explicado mais adiante. O que chamou a atenção também para quem assiste no idioma original é que a voz da vovó Turbo, em sua forma de yokai e na forma selada de Maneki Neko, foi feita pela mesma atriz responsável pela voz do Luffy de One Piece. Aqui no Brasil, estreou lá pelo dia 3 de outubro através da Netflix. Não é a única plataforma que distribui o anime por aqui. Semanas depois, foi a vez de sua estreia na Crunchyroll. E o detalhe curioso, que é considerado normal dentro das empresas, é que mesmo com a opção de legendas em português, o anime acabou tendo 2 dublagens, sendo que eu assisti a primeira, que muita gente acabou adorando, mesmo com suas adaptações, foi o MG Studios, enquanto que na Crunchyroll foi escolhida a Som de Veracruz, a mesma que fez a dublagem do desenho Super Choque, também dublou o anime do Chainsaw Man. E uma coisa, ocultista, você se expressa melhor no telefone. É sério? Você acha? Mas vem cá, o do ocultismo. Pelo telefone você fala que nem gente. Você acha? Tá fazendo tanto sucesso que o que se vê de cosplayers em vários eventos, como os que eu vi no Anime Extreme deste ano, olha, estão de parabéns. Eu até também fiz umas artes sobre o anime. Eu acabei sendo fisgado e até o momento já saíram 17 volumes do mangá.
E aí? Tá curtindo também o Dandadan? Que mais tarde, para quem tá lendo, vai explicar qual o significado, que uns dizem que tem a ver com o sobrenatural. Tá assistindo, curtindo, ou não é o que curte? Deixa nos comentários. Pode também deixar uma curtida pro canal. E para quem já não fez, pode vir e se inscrever. Até mais!